Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre as relações não diplomáticas, ou melhor, não republicanas, não constitucionais, não corretas, que existiram durante a gestão Bolsonaro entre o Procurador-Geral da República, indicado por ele, Augusto Aras, e a sua vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo. Muita gente aqui vai lembrar que o Aras ficou conhecido por ser o engavetador-geral da República, protegia o Bolsonaro a todo custo. A Lindor Araújo, idem, tanto que em algumas oportunidades chegava até a ser, de certo modo, constrangedor o que acontecia entre a Lindora e o Aras para proteger Flávio Bolsonaro, para proteger Jair Messias Bolsonaro, tanto que, em mais de uma oportunidade, o STF simplesmente não aceitou as justificativas dadas pela Procuradoria-Geral da República para não apresentar uma denúncia, para não dar seguimento a um processo de investigação, por exemplo, que tinha muita materialidade para se fazer investigar ali, por exemplo, para se fazer compreender o que estaria acontecendo. E naquela época a gente já trazia aqui informações de que nos bastidores da política estava sendo dito que o Bolsonaro teria prometido ao Augusto Aras, em tese, que em caso de reeleição, se ele continuasse protegendo o Bolsonaro, que ele seria indicado para ocupar uma vaga no STF, já que Bolsonaro, se reeleito, poderia indicar dois novos nomes, como aconteceu com o presidente Lula, né, que indicou dois nomes, um para substituir a ministra Rosa Weber e outro para substituir o ministro Ricardo Lewandowski, e que a Lindor Araújo, caso o Bolsonaro fosse reeleito, seria indicada para substituir o Aras na Procuradoria-Geral da República. Por conta disso, desde quando começaram a se vazar informações ali de trocas de mensagens, não só do Mauro Cid, como também de pessoas ligadas ao tal núcleo de empresários golpistas ali, a gente conseguia ver algumas movimentações, alguns diálogos, no mínimo, estranhos e não republicanos, onde o nome da Procuradora-Geral da República, ou melhor, da Vice-Procuradora-Geral da República, era citado, e o nome também do Procurador-Geral da República era citado. O Aras, ele ficou muito famoso, vocês vão lembrar, por causa das suas críticas à própria Operação Lava Jato. Segundo Augusto Aras, inclusive ele fez uma publicação na época nas redes sociais, criticou ali o corporativismo envolvendo a Operação Lava Jato, disse que o que a Lava Jato fez foi um verdadeiro legado maldito que ficou para o Ministério Público, que o modus operandi da Lava Jato ceifava vidas, acabava com a política, destruía a economia e afrontava a soberania nacional. Porém, se as informações compartilhadas na coluna do Aguirre Talento, naquela série de matérias que o UOL tem feito ali, chamada de O Zap do Cid, onde são mostrados diálogos do Mauro Cid com algumas pessoas das conversas que a Polícia Federal não utilizou, junto com o Ministério Público, em tese, na denúncia feita ali contra o Mauro Cid. E em uma dessas trocas de mensagens, o Mauro Cid teria dito para um aliado próximo que ele teria recebido informações, segundo ele aqui, de forma reservada, que foram passadas por ele pela Vice-Procuradora-Geral da República da época, Lindor Araújo, e pelo Procurador-Geral da República na época, Augusto Aras, algumas informações sobre o que é que estaria rondando o nome do Cid, né? Quais as consequências, investigações, situações, e foi até dito para ele, meus amigos, que já teria sido solicitado a quebra do sigilo bancário e telemático do Mauro Cid. Se esta informação for verdadeira, e já adianto para vocês que eu, Carlito Neto, como alguém do povo, vou formalizar uma denúncia no Ministério Público Federal, vou formalizar uma denúncia também no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, para que se investigue. Por quê? Porque se esta informação do Mauro Cid for verdadeira, o que a senhora Lindor Araújo fez, junto com o Procurador-Geral da República da época, o senhor Augusto Aras, pode ser entendido como crime de obstrução de justiça. Carlito, mas você pode fazer a denúncia baseada nessas mensagens que estão sendo divulgadas ali pela coluna do Aguirre Talento? Posso. Por quê? Porque as provas, diferente do caso lá da Vaza Jato, que as provas foram conseguidas através do hackeamento feito ali pelo Walter Delgatti, e que depois a Polícia Federal acabou tendo um contato com as provas também através da operação, neste caso aqui, todo este material
foi conseguido através de uma operação da Polícia Federal. Então, sim, é material legal e que pode servir para se abrir uma investigação contra a vice-procuradora-geral da República do governo Bolsonaro e contra o procurador-geral da República do governo Bolsonaro, o senhor Augusto Aras. Inclusive, não sei se todo mundo está sabendo, mas a Lindora Araújo, ela tá com um problema de saúde, né? Acho que ela tá com câncer, se não me falha a memória, não sei se ela tá curada, se ela tá fazendo tratamento, mas ela se afastou por um período ainda, acho que no ano de 2023, se não me falha a memória, ou foi no início de 24, de algumas atividades, porque estava com problema de saúde grave. E aí o Julinho Bittencourt traz aqui na revista Fórum uma matéria, né, que resume um pouco do que aconteceu e a gravidade do que isto representa. Tá aqui, ó. Veja, informações reservadas que Mauro Cid diz ter recebido de Aras e Lindora. Comunicação sugere um possível canal direto e extrajudicial entre o ex-ajudante de ordens e integrantes da PGR. Nas trocas de mensagens do Mauro Cid e de outras trocas de mensagens que a polícia tinha tido contato já, não era novidade a relação que em tese existiria entre os encontros secretos, supostamente fora da agenda, acontecidos entre Bolsonaro, Aras e Lindora e outras figuras, inclusive ligadas ali ao universo do empresariado. Tanto que um daqueles empresários que está presente naquele grupo que discutiu a possibilidade de golpe de Estado, em um dos casos é citado ali, se não me falha a memória, que ele teria oferecido supostamente carona, não sei se para Lindora ou para o Aras, e que a carona não foi concedida porque pelo menos esse simancol foi tomado, né? Não seria correto, em tese, se ter ali uma pessoa que poderia estar rolada em algumas situações complicadas em algum momento com um procurador-geral da República ou com a vice-procuradora-geral da República. E aí, ao ser pego ali em um diálogo com uma pessoa próxima, um outro militar, se não me falha a memória, o Mauro Cid disse que a situação dele estava a seguinte aqui, né, em relação à sua situação judicial. E essas informações aqui, algumas pelo menos, eram informações que estavam sob sigilo e que ele, o Cid, em tese, não poderia ter tido acesso. Tá aqui, ó. De cabeça eu estou sendo ali citado em 6 investigações, né? A das fake news, a das milícias digitais, dos atos antidemocráticos, dos vazamentos de inquéritos sigilosos, ele já foi indiciado, desinformação sobre a vacina, que também tinha sido indiciado, inquérito dos empresários, que inclusive, como eu citei, um desses empresários supostamente teria oferecido carona até para uma pessoa ligada à Procuradoria-Geral da República, e ele cita ali que se teve a quebra do sigilo bancário e telemático quebrado. E aí ele segue, desinformação, tráfico de influência, rede de financiamento de milícias digitais, CH, grupo político dos atos antidemocráticos, e a informação foi passada de forma reservada pelo PGR e pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Se isto realmente aconteceu, isto viola o que estabelece a legislação, porque o Ministério Público é proibido de repassar de forma informal qualquer informação que seja sigilosa. Inclusive, isso atenta ali contra a própria lei, e se ficar comprovado, seria em tese um crime de obstrução de justiça. Por quê? Olha o que a lei das organizações criminosas fala sobre a punibilidade ali para quem de alguma maneira atrapalha a investigação, ajuda outra pessoa, faz algo para atrapalhar. O artigo 2º da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, fala o seguinte: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa uma organização criminosa. A pena para esse crime seria uma pena de reclusão de 3 a 8 anos. Só que as mesmas penas de 3 a 8 anos também se aplica ou incorre às pessoas que, de qualquer forma, tá aqui, ó, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Em tese, o Procurador-Geral da República do Bolsonaro, que poderia ser ministro do STF, assim como dizem os bastidores da política da época, e a sua vice-procuradora-geral, que poderia assumir a pasta de Procuradora-Geral da República, teriam supostamente cometido crime de obstrução de justiça, além das já suspeitas que se existiriam dos supostos crimes de prevaricação, tanto cometido pela Lindora, quanto também em tese cometidos pelo senhor Augusto Aras. Carlito, quais os passos daqui em diante? O primeiro passo é provocar o Ministério Público, é fazer a denúncia. E garanto para vocês, farei essa denúncia, devo trazer aqui detalhes dela ou na minha próxima análise na segunda-feira,
ou na minha participação na quarta-feira na live da Revista Fórum, do Fórum 11:30, que eu participo com vocês, porque a gente precisa denunciar para saber o que vai acontecer. Mas a materialidade em tese existe e precisa ser averiguada. Porque se esta conduta realmente aconteceu, o que a Lindora fez junto com o Aras é crime de obstrução de justiça. E dá uma pena de 3 a 8 anos e precisa ser investigada. E como eu disse, o que é irônico de tudo isso aqui é que uma das críticas feitas ali pelo Aras, o Aras era crítico da Operação Lava Jato, tá? Disse que não podia se aceitar o que a Lava Jato fazia, que era um absurdo, que o modus operandi da Lava Jato foi uma vergonha. E ele fala ali, inclusive, que ajudou a desmantelar a Lava Jato. Ele disse isso em livro, inclusive. Ele conta como ajudou a desmantelar a Lava Jato e diz ali também por que não denunciou Bolsonaro. Fala algumas coisas em um certo livro que foi divulgado há um tempo atrás. Eu não vou dizer o nome do livro, evidentemente, aqui, para não fazer publicidade de graça. Mas isso mostra como é que era o modus operandi do Aras e qual o modus operandi do Dallagnol na Lava Jato. Blindando ali que eles não queriam que fosse atacado e jogando a forca que eles queriam que fosse atacado. Qual a diferença do Dallagnol pro Augusto Aras? A diferença é que o Aras se acha puro. Assim como, ou talvez não, né? Porque o Dallagnol também se achava puro. Os dois estão na mesma lata do lixo da história. A diferença é que um agiu por um interesse supostamente e o outro teria agido por um outro interesse. Mas ambos teriam em tese agido por interesses próprios, violando inclusive as suas funções técnicas. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!